Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play. Como podem ver, tenho comigo dois habituais do Futebol à Portuguesa, Francisco Isaac e José Nuno Queiroz. Há algum tempo que já não os tínhamos cá, mas eles estão de volta para falar de um tema que vai de encontro àquilo que falámos na semana passada, porque efetivamente esta jornada, e em off estava a comentar isso com o José Nuno Queiroz, na luta pela liderança é quase uma repetição daquilo que vimos na semana anterior e por isso o comentário acaba por ser um bocadinho repetitivo, mas é sempre bom ter a análise de dois novos comentadores, ainda por cima um deles adepto do Sporting, que não tivemos da semana passada, e vou começar mesmo por ti, José Nuno. São dois empates seguidos para o Sporting. O que é que isto pode trazer à equipa? Como é que achas que o Ruben Amorim vai reagir? E se achas que neste momento o Sporting já treme um bocadinho e podemos ver uma daquelas naqueles finais de época à Sporting em que parece tudo encaminhado para conquistar o título e depois acaba por não conseguir fazê-lo. Boa noite ao Rui, boa noite Francisco e a quem nos estiver depois a ouvir. De facto foi mais um fim de semana em que o Sporting perde pontos onde se calhar pouca gente esperava, se calhar ainda menos do que na semana passada, por ser um jogo em casa, não obstante que, como o Ruben Amorim tinha avisado, estava a apanhar o Famalicão no seu melhor momento da época, e isso claro, notou-se claramente na qualidade de jogo que o Famalicão apresentou, está muito melhor do que estava até quando o Sporting empatou lá também em Famalicão. Sporting, notei na primeira parte que, como se costuma dizer, deu quase uma parte de avanço. Foi uma primeira parte pouco intensa, o Famalicão foi mais intenso, e depois, mesmo sem ter essa intensidade, a realidade é que o Sporting chega ao golo numa oferta do Famalicão, e mesmo tendo quase essa estrelinha precoce, não é? Ou seja, sem fazer muito para chegar ao golo, chega ao golo, depois logo a seguir deita por terra essa vantagem logo na primeira oportunidade do Famalicão, primeira e quase única de todo o jogo. Só me lembro de mais um remate que o Haddad defendeu com a cabeça de forma caricata. Foram os únicos dois remates do Famalicão, mas o Sporting depois tentou acordar na segunda parte, que é sempre algo perigoso para as equipas, mas depois o Tiago Tomás, o Porro e o Giovanni acabaram por falhar golos muito fáceis, ou teoricamente acessíveis, principalmente o Giovanni e o Tiago Tomás. Acho que são golos fáceis para os jogadores daquela posição, naquela zona de terreno. E foi por isso que o Sporting não ganhou, acima de tudo porque na segunda parte não aproveitou as boas ocasiões que teve, que eram mais que suficientes para ganhar ao um Famalicão que a partir de determinada altura na segunda parte estava contente com o empate e abdicou até da própria pressão que fazia a saída de bola do Sporting, abdicou de quase tudo isso. Agora, é claro que não é bom perder 4 pontos de vantagem em 2 semanas. No entanto, quer dizer, se olharmos para a fita de outra forma, se eu perguntasse a qualquer sportinguista no início da época e dissesse quer estar com 6 pontos de avanço à 26ª jornada sobre o Porto e 9 sobre o Benfica, se calhar assinavam por baixo, e alguns assinavam por baixo estar só com 3 ou estar em igualdade pontual com eles. Mas se calhar escolhiam estar a 6 sem 2 empates seguidos, não é? Depende, se calhar se eu te perguntasse a ti se preferias estar na posição do Sporting agora ou na posição do Benfica, que ganhou 5 jogos, mas está no líder, ou o Francisco igual, se preferia estar na situação do Sporting na Liga, porque o Francisco tem uma boa campanha nas Champions, mas na Liga, se preferia estar com estas vitórias seguidas a 6 do Sporting, ou com 2 empates seguidos, mas com 6 pontos à frente do segundo, acho que também preferia estar em primeiro. Claro, estou aqui a excluir depois aquilo que tu também me perguntaste, que é a maneira emocionalmente como as equipas depois podiam reagir a isto. Claro que para Porto e Benfica estas andanças são mais habituais, e isso claro que tem sempre o seu peso, e para o Sporting não, e é por isso também que estes 2 empates têm tanto peso. Depois é claro que a comunicação social não perdoa a colocar mais essa pressão em cima, faz parte, se fosse ao contrário era exatamente igual. Mas agora acho que o Sporting, perguntaste porque é que o Ruben Amorim tem que fazer. O Ruben Amorim tem que esquecer este jogo,
não pode mudar, não vale a pena ficar a moer no jogo, a moer nos 4 pontos, não vale sequer a pena pensar se estamos 6 à frente, se estávamos 10. Importa é pensar que temos um jogo com o Farense na sexta-feira, como é que o Farense joga, o que é os pontos fortes do Farense, como é que o Farense defende, como é que podemos marcar golos ao Farense, como é que podemos impedir que o Farense marque para ganhar ao Farense, sem sequer estar a pensar que ganhando ao Farense vamos colocar pressão nos rivais que jogam depois e que podemos recuperar outra vez a vantagem se para um deles se perderem pontos. Não vale a pena pensar nisso, vale a pena pensar como é que ganhar ao Farense e depois do jogo de Farense há uma jornada a seguir, penso que é com o Belenenses e por aí adiante. Agora, é claro que para aquelas pessoas que gostam um bocado da matemática e de fazer contas, os 6 pontos começam a ficar curtos, porque são 5 na realidade para o Porto, por causa da vantagem do Porto no confronto direto, empatou com golos em Alvalade, e o Sporting tem 2 deslocações muito difíceis, mas mais uma vez, o Sporting está a fazer uma matemática de que se perde com o Benfica e com o Braga, pode ficar com um campeonato perigoso, mas o Porto tem que fazer a pior matemática de todas para isto acontecer, que é o Porto tem que ganhar os jogos todos que tem pela frente. E eu até não me admirava que isso acontecesse, que o Porto ganhasse os jogos todos. É provável que o Sporting perca também pontos com Benfica e Braga, porque são boas equipas, mas lá está, pensar assim, para a equipa do Sporting, para os jogadores, para o treinador, este pensamento não traz nada de positivo. Acho que é focar no próximo jogo e prepará-lo para sair da pior fase da época, porque são 2 jogos seguidos sem ganhar no campeonato, é o pior que o Sporting teve esta época. Já teve 2 desaires seguidos, mas foi para o empate na Liga com o Rio Ave e a derrota com o Marítimo para a Taça, e agora tem é que olhar para isto de maneira diferente, porque a realidade é que desde há uma volta que o Famalicão, quando o Sporting empatou, o último empate que o Sporting tinha tido, ou melhor, antes deste com o Moreirense e com o Famalicão, o último empate tinha sido com o Rio Ave, mas esse foi algo atenuado pelo empate também no clássico entre o Porto e o Benfica, e depois o último foi com o Porto, que foi um empate que teve um sabor mais a vitória do que a derrota, e por isso estes foram de facto os 2 primeiros empates desde a primeira volta com o Famalicão em que claramente souberam e muito a derrota em todos os aspectos, principalmente este segundo, eu repito, porque os rivais jogavam fora e o Sporting é que jogava em casa e acabaram por ter vitórias relativamente tranquilas, e o Sporting é que foi travado pelo Famalicão. Francisco, o José Nuno toca aqui num ponto que já na semana passada havíamos abordado com o Paulo Menezes, que é a forma como o Ruben Amorim deve gerir o seu grupo para responder. Naquela altura era um empate, neste caso são 2 já seguidos, e aquilo que o Paulo dizia, a minha pergunta é precisamente se concordas ou não. O que o Ruben Amorim deve fazer é manter a normalidade no grupo, e a minha pergunta é se calhar é mais fácil manter a normalidade depois de um empate, depois de 2 empates começa a ficar mais difícil para um treinador manter esta normalidade, como o José Nuno estava a dizer, pensar no próximo jogo, focar no treino e tirar os jogadores, principalmente aqueles mais jovens que sem tanta experiência nestas andanças, tirá-los dessa ginástica mental que é pensar, ok, temos o jogo com o Benfica, se empatarmos, depois temos de ganhar ao Braga. Tirar os jogadores dessa matemática pode ser um bocadinho difícil. Achas que o Ruben Amorim é um treinador neste momento capaz de fazer isso? E depois disso, há umas semanas falavas que o título estava praticamente entregue ao Sporting. Continuas a acreditar que teremos o Sporting campeão, ou com estes 2 empates achas que a coisa pode mudar? Para, eu não vou dizer que o Sporting é não campeão, porque eu sou o rei dos agordos e não quero agoirar. Então podes dizer que o Sporting vai ser campeão? Não, porque assim, repara, há várias formas de ver isto. Há a forma de ver de Jorge Jesus, que se o Benfica conseguir ser campeão, vai muita gente ter que engolir um sapo muito grande. Apesar da minha honesta opinião, o Benfica, pela qualidade que mostrou durante a época toda, não o merece, e depois o Jorge Jesus veio justificar com o coronavírus e com o plantel que estava a ser moldado à maneira dele, etc. Tudo bem. É uma coisa para o Sérgio Conceição. Acho que o Porto, acima de tudo, tem sido um campeão médio. Quando perde ou quando empata, há sempre uma desculpabilização, peço desculpa,
muito grande e para além dos acessos de fúria do treinador que são lastimáveis para a imagem que é para o clube, depois tens a perspectiva, não vou meter a perspectiva aqui do Braga na equação, porque vocês sabem a minha opinião, o Braga nunca foi um candidato acérrimo ao título, o Braga quis se intrometer quando havia oportunidade para tal, mas quando as coisas estavam a ficar difíceis havia sempre uma maneira que era, ou não tinham penaltis, ou o tempo de jogo era mais curto para o Braga, ou tinha lesões, etc. Mas visto do ponto de vista do Sporting, é assim, estão 6 pontos à frente, efetivamente é o favorito a ganhar o campeonato. A equipa que está com a maior distância, está mais confortável. A pergunta não era essa, mas eu sei que não te queres comprometer a dizer se achas que vai ganhar ou não. Repara, neste momento não te posso dizer, eu hoje estive a fazer um artigo que há de sair no próximo dia no Fair Play, estive a fazer uma espécie de revisão do passado, por essas últimas 22 temporadas da Liga NOS, por isso desde a última que o Sporting ganhou até a atual. E fui à 26ª jornada, no caso de outras temporadas fui à 28ª, por isso quando passámos de 18 equipas para 16 equipas e depois voltámos de 16 para 18, e efetivamente a equipa que esteve sempre em primeiro lugar à passagem, por isso depois da 26ª jornada, por isso na entrada para a 27ª, foi sempre campeã, à exceção de uma temporada que foi a primeira temporada do Vítor Pereira no Futebol Clube Porto, que o Benfica estava à frente por 2 pontos e depois o Porto consegue dar a cambalhota naquela reta final, que há aquele gol do Kelvin e depois o Porto ganha. Não, aliás, já estou a fazer confusão, essa é a época a seguir, mas efetivamente. Mas é do. Foi do Kelvin. Foi porque o Benfica o jogo do Kelvin é a penúltima jornada, se não estou em erro, e só aí é que o Porto passa para a frente. Exato. O Benfica empata com o Estoril e depois perde no Dragão. Desculpa. No ano seguinte é que o Porto é campeão, pôs em Passos na Mata Real e o Vítor Pereira despede-se a entregar o pressuposto treinador ao Paulo Fonseca, que era o treinador do Passos na altura. Mas por isso estão a ver, em 21 de 22 temporadas, a equipa que está em primeiro lugar foi campeã. Houve épocas em que o Futebol Clube Porto esteve com 20 pontos de distância ou 17 pontos de distância para o segundo lugar, foi a única equipa a conseguir isto, mas o Benfica teve 4, 5 e foi também campeão, o Porto a mesma coisa, e aliás o Sporting é a primeira equipa nos últimos 6, 7 temporadas a ter uma distância tão larga à passagem da 26ª. Mas historicamente o favoritismo está do lado do Sporting. É muito difícil uma equipa perder muitos pontos. Claro que é assim... Mas essas equipas foram sempre Porto e Benfica, não é? Foram sempre Porto e Benfica, mas não te esqueças, foi um Porto que tinha um plantel a certa altura instável, foi um Benfica que vivia assolado pelos tremores de ter perdido campeonatos com jogos muito complicados, por exemplo, aquela derrota com o Estoril, em que ajuda a oferecer o título ao Vítor Pereira, na Luz. Penso que o Estoril era na altura pelo Marco Silva, se não estou em erro. Sim, e foi um gol do Jefferson do livro. Exatamente, que é uma exibição extraordinária do Estoril. Mas e estás a ver... Exatamente, tu lembras-te bem. Por isso, ele foi muito massacrado, o Carlos Martins ainda hoje se queixa disso, porque ficou com essa mágoa de ter sido acusado, culpado da perda do título, porque é expulso com o Estoril, então ficou marcado. Já no Sporting, o Carlos Martins também teve uma expulsão contra o Belenenses, em que ele é expulso em cerca de 1 minuto, faz uma falta e a seguir o jogador do Belenenses atira a bola para a frente, o Carlos Martins mete a bola para trás e dá um empurrão no jogador do Belenenses e leva o segundo amarelo e é expulso. Mas clássico, pronto, acho que não sei se é um clássico. Eu acho que ele é muito injustiçado pela maneira que o trataram, porque o Benfica naquela temporada em que perde o Estoril e depois perde o campeonato para o Porto estava instável. E olhando para este Sporting, não acho o Sporting instável. Estes últimos 2 jogos eu vi o Sporting a dominar, que é uma coisa que ninguém pode tirar da equação. E eu não percebo aquilo que as pessoas querem, que é, ou querem um Sporting que até umas jornadas atrás jogava um futebol que diziam que era muito cinzento, pouco, não é emocional, mas pouco atrativo, mas ganhava os jogos, e agora que o Sporting efetivamente estava a jogar um jogo emotivo e com boa circulação de bola, velocidade, intensidade, e que os adversários fazem 1 a 2 remates por jogo. O Moreirense fez 1 à baliza e o Famalicão faz 2. O do Moreirense é golo e do Famalicão também, por isso estão a ver que não há assim tantas oportunidades do adversário para fazer, e o Sporting tem uma
série de oportunidades para marcar o golo. Aliás, em Moreira de Cónegos marca 2 que são anulados. Um deles, na minha opinião, foi muito mal anulado. Acho que devia ter sido uma linha de 2 centímetros. Se o do Moreirense uma linha de 1,5, o do Sporting a 2, peço desculpa, qual é que é a diferença entre uma e Mas outra. isso eu acho que dava outra discussão, porque eu não sei se vocês já tiveram em Moreira de Cónegos, mas eu acho que é capaz de ser dos piores estádios da Primeira Liga a nível da altura. Até que ponto é que as câmaras... Eles dizem... repara, operadores de câmara e outros também queixam-se que realmente em Moreira de Cónegos não é fácil filmar os jogos e não é fácil montar a tecnologia das linhas. Por isso, tirando isso de lado, agora temos o Sporting que domina, mas não está a ganhar e as pessoas dizem que não está a jogar bem. Não é verdade. E eu acho que existe aqui um complô partilhado por alguns sportinguistas que não querem ver o Sporting campeão, porque preferem estar nesta agonia constante de... aliás, o João Castro e o Pedro Varela do Sporting 160 estavam no Twitter que irritam-se ou não lhes faz asco, mas faz-lhe impressão de sportingista dizer eu avisei, mas avisei o quê? O Sporting está em primeiro com 6 pontos de avanço sobre um Porto europeu que não vai às meias-finais da Champions, mas não andou muito longe. Vamos ver, calma. Não vai. Portanto, aqui estamos a gravar uma segunda-feira, o programa saiu uma terça, o Porto não passa dos quartos finais da Liga dos Campeões. Isto é o Francisco com o seu modo de agueirar para ver se... Não é agueirar, mas é verdade. Porque é muito difícil, temos que ser realistas. Sem dúvida. É praticamente impossível. Deixa-me só acabar isto. E o Benfica, que é um plantel milionário, agora podemos discutir se o milionário foi mal gasto ou não foi, na minha opinião, o foi. E por isso o Sporting está com 6 pontos à frente, está com muita vontade. Eu ouvi a conversa do Rubén Amorim, e o Rubén Amorim ontem não perdeu a calma e a serenidade, que acima de tudo é aquilo que se espera de um treinador. Ele chama artistas, as pessoas dizem, os artistas quem são os árbitros? Ele não, os artistas são os jogadores. E eu percebo, porque quando os jogadores de Famalicão, que sempre que eram um toque, atiravam-se. Pronto, eu percebo o Famalicão que quer ganhar pontos, nós achávamos que ia descer, agora está a recuperar, o Vieira está a fazer um trabalho excelente, e eu gostava de saber até que ponto é que o Silas não influenciou esta reta final, porque efetivamente pode ter deixado qualquer coisa de importante ali. Mas o Rubén Amorim foi uma pessoa séria e teve paz, e acima de tudo os jogadores do Sporting não pareceram extremamente nervosos. Os gols não apareceram, porque pronto, olha, o Giovane a bola bateu mal, há aquele penalti também sobre o Giovane que é indiscutível, porque se virem as imagens do jogador do Famalicão, se fizesse o encosto sem querer, por isso não olhasse para o Giovane, aí dá para discutir. Mas no momento antes da bola chegar ao Giovane, é só ver a reação do jogador do Famalicão. O jogador do Famalicão olha para o Giovane e vai de propósito para lhe dar um chega para lá. Não é, aquilo nem carga de ombro, é aquilo simplesmente... Mas estás a falar daquele em que ele tenta servir o Paulinho dentro da área com não, aquele que há um cruzamento que vai na direção dele, e ele cai por cima dele? Ele cai por cima dele ou empurra para lá. É que para mim, já antes fiquei com muitas dúvidas no lance, mas pronto, mas este é crítico, porque o defesa olha para o avançado e simplesmente vai abalroar. E isto, na minha lista de penaltis, é um penalti mais claro. O Sporting dominou e é a equipa favorita a ganhar. Agora, se vai ganhar, depende muito daquilo que o plantel quer fazer de si, mesmo até ao fim. Se o Sporting tem um mau plantel, eu não acho. Acho que tem um plantel completo. Claro que ajudava a ter mais 2 ou 3 jogadores experientes para ser uma equipa mais altiva, com mais capacidade de gerir estes momentos. Agora, vejamos, acima de tudo, o Porto e o Benfica estão nos limites. O Benfica pode dizer o que quiser, mas o Benfica nota-se que treme em certos momentos do jogo, e o Porto, neste momento, está com o pensamento na Champions. Quando for eliminado, vamos ver qual é a reação, porque a reação de querer ganhar qualquer coisa a correr numa temporada que faltam poucos jogos não é fácil de gerir. Claro que o Sporting tem um calendário complicado, mas os outros todos têm. O Sporting na próxima jornada, imagina que empata com o Farense. O Porto ganha e o Benfica também. O Porto fica a 4 e o Benfica fica a 6 ou a 7? 7. Depois o Sporting não perde mais, depois a seguir ganha o Valência, ganha o Braga, e depois há o Benfica-Porto. Os dois anulam-se, o Sporting é campeão. E aí que está. Se o Benfica ganhar ao Porto, o Sporting também é campeão. A única equipa que está em condições de apanhar o Sporting com mais velocidade é o Porto, porque realmente está a 6. Mas 6 é um oceano enorme. E historicamente, como vocês viram,
Só houve uma equipa que, por uma vez, conseguiu dar a volta a um campeonato de Futebol Clube do Porto quando faltavam 6 jornadas. Há também aquele ano em que o Porto estava em primeiro com o Sérgio Conceição, aliás, a primeira época do Conceição, em que o Porto perde o primeiro lugar passado 2 jornadas e depois vai à Luz e recupera o primeiro lugar. Mas, efetivamente, à 26ª jornada, ele acabou por ser o campeão na última. Se isto é sinal de alguma coisa, é assim, eu escrevi isto no artigo. Isto não é dizer aos esportinguistas, acalmem-se que vão ser campeões. Mas o indicativo histórico serve de alguma coisa. Não é um... Sim, e são 6 pontos, que é uma diferença considerável. E, José Nuno, passando uma pergunta para ti que o Francisco pegou aqui, uma análise ao Porto e ao Benfica, porque efetivamente estamos a falar da possibilidade do Sporting perder o título, e para isso acontecer, uma destas equipas, ou mesmo o Sporting de Braga, que o Francisco também excluiu, terá de forçosamente ganhar todos ou praticamente todos os seus jogos. E a minha pergunta para ti é se vês alguma destas equipas a conseguir fazê-lo, e se sim, qual delas? Ou seja, se vês uma destas equipas a conseguir pôr pressão suficiente no Sporting, ganhando todos os seus jogos, nomeadamente, no caso do Benfica, o próprio confronto contra o Sporting. Eu acho que isso é uma coisa que não dá para ver tão assim, porque de certa maneira a história, isto não tenho dados, mas a percepção que tenho dos últimos anos é que se o Sporting agora, por exemplo, ganha ao Farense, depois ganha ao Belenenses e quiçá até ganha ao Braga, a tendência até é que o próprio Porto, neste caso que vem em segundo, comece a não acreditar que é possível. E esse não acreditar normalmente leva a que o segundo classificado perca ainda mais pontos do que a equipa que vai à frente por causa da desmotivação. Agora, se o Sporting agora perde outra vez com o Farense, faz o efeito que está a fazer agora, perde pontos, ou perde, ou empata, faz o efeito que está a fazer agora de dar oxigênio ao Porto. Eu estava convencido, mais ou menos na minha cabeça, que nos últimos, o Sporting entrava depois da paragem para as seleções, tinha 4 jogos, em que se fizesse 12 pontos, muito dificilmente iria fugir o título. Fez 2. Só pode fazer 8 ao todo. O que significaria que tem que ir buscar os outros 4 pontos ao outro lado. E dizia eu os 12 porque estava convencido que se o Sport fizesse 12 pontos, o Sport só precisa, neste momento nem sei quantos pontos precisa para ser campeão, mas na altura precisava de 21, por isso se fizesse aqueles 12 depois faltavam apenas 9 pontos para ser campeão, com muitos jogos para alcançar. Neste momento precisa de quase desses 21, precisa ainda de 19. Vamos ver, são 6 vitórias e um empate, quando faltam 8 jogos para o fim. Isto tudo contas assumindo que neste caso o segundo classificado ganha os jogos todos. Quer dizer, entre Benfica e Porto nós já sabemos que um deles não vai poder ganhar os jogos todos, ou os dois, né? Obviamente. Por isso, para aquelas pessoas que acham que o Sporting ainda se arrisca a acabar em terceiro lugar, é possível, mas só esse fator de sabermos que uma dessas equipas que está em segundo ou terceiro não pode ganhar obrigatoriamente os jogos todos, já dificulta mais ainda as contas desta equação. Também concordo um bocado com aquilo que o Francisco diz, que neste momento empata a vitória do Benfica no Clássico, no Dragão, na Luz, pode ter um papel muito determinante, e vamos ter que ser realistas. Apesar do histórico do Porto na Luz, uma vitória do Benfica na sua casa, mesmo sem público, frente ao Futebol Clube do Porto, não estávamos aqui a falar propriamente de nenhum escândalo, de nenhuma surpresa, de nenhuma hecatombe. Era um resultado perfeitamente normal e previsível. E depois estamos a falar de um Sporting que, a bem ou a mal, desde que perdeu com o Famalicão na despedida do Silas, até agora, normalmente, curiosamente, até ao jogo com o Famalicão, perdeu apenas 2 jogos na Liga. E os 2 jogos que perdeu na Liga foi na Luz e no Dragão, na época passada. Que são 2 jogos que ninguém gosta de perder, no Benfica, no Porto, no Sporting, obviamente, mas quer dizer, é diferente perder na Luz ou no Dragão do que como o Benfica perdeu no Bessa, ou o Porto que perdeu em casa com o Marítimo ou com o Passos de Ferreira. É completamente diferente essa situação. Por isso eu considero que são derrotas mais normais e justificáveis pela proximidade da valia dos 2 conjuntos. E por isso agora é esperar para ver. Eu vejo um Benfica em crescendo, mas também a realidade, e sem comentar se é bem ou mal ajuizado, é que o Benfica teve facilidades nos últimos 4 jogos.
Não estou a dizer que lhe foram dadas pela equipa de arbitragem, não, estou a dizer que teve facilidades e tem que o jogador está aqui é bem expulso. E mesmo, mas sendo bem expulso, facilitou o jogo do Benfica. Ou seja, o Benfica procura e faz por essa facilidade, mas nas últimas 4 jornadas, com Braga, Boa Vista, depois jogou com o Marítimo, que não teve nenhuma expulsão, e agora com o Passos, teve 3 expulsões e as 3 na primeira parte. Quer dizer, que o Boa Vista foi logo a abrir, um jogo difícil com o Braga teve a expulsão que facilitou. Ou seja, o Benfica também, a sua melhor senda, digamos assim, a sua melhor fase da época, foi nesta situação em que também teve jogos a jogar contra 10 que lhe facilitou muito o trabalho e que ajuda a que depois ganhe 5-0 ao Passos e seja uma vitória expressiva. E lá está, curiosamente, no único jogo em que não jogou contra 10 foi o jogo em que teve o tal aclamado primeiro penalti da época, foi no jogo com o Marítimo, e onde o Elton Leite, por exemplo, quer dizer, no único jogo em que não jogaram contra 10, o Elton Leite teve que se aplicar num ou noutro lance, que o Marítimo quase marca o gol do empate, e no único jogo em que não jogou contra 10 foi o jogo em que o Benfica chegou ao fim com aquela pressão, porque os minutos passavam, o Benfica tinha falhado um lance escandaloso pelo Seferovic, depois falha outro igual, mas esse já é quase no final do jogo, e ficou ali a tremer até ao fim, que podia surgir o gol do empate a qualquer momento. Mas é um Benfica que, por fruto disto tudo, está em crescendo. Vamos ver, eu penso que o Porto agora joga com o Nacional, eu acho que o Nacional está completamente desastroso. A entrada de Manuel Machado acho que só piorou a equipa, que estava a ser bem orientada pelo técnico anterior. E acho que esta mudança tão perto do fim não ajudou nada, e por isso acho que o Porto em casa não terá dificuldades a vencer o Nacional, apesar de poder vir completamente estourado desta eliminatória com o Chelsea, mas acho que o adversário até acaba por ser agradável, se é que isto se pode dizer, de algum adversário, para jogo seguinte a uma eliminatória com o Chelsea. O Benfica, curiosamente, nem sei contra quem é que vai jogar na próxima jornada. Eu já te digo, mas eu até achei que era o Gil, mas não deve ser o Gil Vicente. É o Gil. Gil Vicente, por acaso o Gil está num dos seus melhores momentos. Eu até fui a Vila do Conde acompanhar o jogo do Gil, que Rio Ave ganhou 2-0 e ganhou muito bem, mas também perde agora com o Moreirense, com um penalti e um autogol. Mas também é em casa do Benfica, nesta boa senda. Mas o Gil não é uma equipa de todo fácil, e o Benfica se calhar vai apanhar o melhor Gil da época neste momento. Mas também penso que poderá passar com facilidades. Acho que claramente nesta jornada dos 13 o Sporting é que tem um jogo mais difícil, porque eu gosto muito de Farense a jogar a bola. Sempre achei que estavam numa posição ingrata para a equipa, e agora que os Jorge Costa estão a conseguir manter o bom futebol e também melhorar a classificação na tabela. Mas o Sporting tem tudo para ganhar ao Farense também. Nós não podemos achar que agora o Sporting vai perder pontos em todos os jogos. Quer dizer, o Sporting, o Benfica e o Porto vão ganhar a maioria dos jogos. Para me lembrar como sempre, quer dizer, eu também quando vi o Porto a perder com o Passos e depois perdeu com o Marítimo, depois perdeu com o Passos, quer dizer, eu também queria que perdesse o jogo logo a seguir, mas há que ter noção que o Porto não vai perder para sempre, não é por perder 2 jogos que vai perder o terceiro. O Benfica é igual. E o Sporting não foge a essa regra, quer dizer, não é agora porque empatou estes 2 jogos que vai empatar com o Farense e depois com o Belenenses. Pode empatar, como é óbvio, qualquer resultado é possível no futebol, mas não é por empatar os outros 2 que pode empatar agora, da mesma maneira que não foi por empatar com o Moreirense que empatou com o Famalicão. Podia ganhar ao Moreirense e empatar na mesma com o Famalicão. Por isso há que ter esta noção de que o Sporting é favorito ainda assim para ganhar ao Farense. Também o era com o Famalicão e com o Moreirense, mas é claramente o favorito a ganhar o campeonato, e não há como fugir disso. Quer dizer, as casas de apostas confirmam-no e tudo. O Sporting está na posição que todos queriam estar, e por mais que os comentadores do Porto e do Benfica tentem na televisão dizer que está vivo e está animado e que agora é que o Sporting está a tremer, no fundo, e não há problema nenhum com isso, porque é o normal do futebol, eles estão com inveja da posição do Sporting, como eu estaria da posição deles, porque o normal era o Sporting estar nos últimos anos completamente arredado a luta pelo título nesta jornada. Convém que os sportingistas percebam isso, porque já estão a agueirar a desgraça. Há uma coisa que é depressão e outra que é azia. Têm todo o direito a estar aziados. Em estar depressivos, acho que é muito cedo para depressões. Não, eu acho que não faz qualquer sentido isso sequer, porque a primeira vez em que chegamos, e é como o Francisco diz, desde o último título do Sporting,
o Sporting nunca esteve nesta situação de liderança a tão poucas jornadas do fim. Por isso, eu não consigo perceber, sinceramente, e lá está, nós aqui, e eu como moderador tento também pôr um bocadinho de pressão, mas a verdade é que estar a tão poucas jornadas do fim, com 6 pontos de avanço, é o sonho de qualquer equipa, não vamos fugir a isso, não? E convém é estar aziado, e é bom que o Sport esteja aziado, porque eu sinceramente não me lembro de estar aziado à 26ª jornada, porque o normal é o Sporting ganhar, empatar ou perder, acaba por ser irrelevante ou apenas ter interesse para o terceiro, para o quarto lugar. Qualificação para a Champions, eventualmente. Exatamente, ou seja, a Ásia é bom, a Ásia faz parte de quem vive estes momentos, porque quer dizer, também o Sporting não é campeão há 19 anos, mas agora os adeptos do Sporting achavam que a única maneira de ser campeão era estar 30 pontos à frente, ganhar os jogos todos até ao final do campeonato, quer dizer, o Sporting nunca mais ia perder pontos na vida, quer dizer, ter noção, quer dizer, o Sporting, como todas as equipas, está sujeito a... Mas tem a ver com os 19 anos que não é campeão. Sim, tem a ver, mas... Quando o Sporting esteve na liderança com o Jorge Jesus, estava toda a gente a dizer isto vai ser só pouca dura, porque isto vai acabar. Repara. E acabou, a questão é essa, não é? Bem, acabou, mas a energia, repara uma coisa, as pessoas podem gozar com isto, mas a energia que vem da parte da bancada, não é das claques, porque as claques normalmente estão sempre do lado da equipa, raros, apesar daquilo que aconteceu com os Veléu em termos algumas vezes de guerra com os jogadores do Sporting, e isto é factual, está em vídeo, está no YouTube, podem fazer o que quiserem. Nem estou a falar do ataque ao Alcochete, estou a falar do resto. Do ataque no aeroporto do Funchal, em que eu estava lá como imprensa e eu sei aquilo que vi, e continuando. Mas o facto é que muitas vezes os adeptos do Sporting, entre o drama de poder, não era aqui perder, é de poder perder pontos, essa ansiedade passa à equipa. E aí que está. O Sporting ter tido adeptos em casa nos últimos ano e meio foi das melhores coisas que aconteceu para eles. E para o Futebol Clube do Porto foi das melhores coisas possíveis. E para o Benfica, para mim, deve ter sido as piores coisas, porque o Benfica muitas vezes era levado pelo público na luz e fora. Achas que para o Porto também foi uma mais-valia neste caso? Para o Porto, não tenhas dúvidas. Estes miúdos que o Sérgio Conceição lançou, com aspas, mas ele efetivamente os lançou, não deu tanta oportunidade assim. Se fossem com adeptos no estádio, amigos, não tinham sobrevivido. Não tinham. Não. Eu lembro o que é que fizeram ao André Silva, que foi, os primeiros 5 meses do André Silva foi um casamento fantástico, ele falha durante 5 ou 6 jornadas, contrata-se o Tiquinho Soares e de repente o André Silva é lixo e o Tiquinho é que é bom. E isto, olha, o Tiquinho agora está na China a jogar, aliás, nem está sem contrato, e o André Silva não está muito longe do Lewandowski, está a 10 golos. Que até pode chegar aos 30. Ouçam, vejam os avançados, não é? Tirem o Cristiano Ronaldo e tentem lá me descobrir qual é que foi o último avançado português a marcar 30 golos numa Liga Europeia. Não estou a falar aqui na Primeira Liga, estou a falar lá fora. Não sei se o Paulo... Podes meter nesta Liga também. Portugueses, sim. Portugueses desta Liga também não sei. Portugueses desta Liga talvez no passado houve. E aí é que eu não te consigo dizer agora. Diga um. No passado, eu acho que o último português a ganhar o prémio de melhor marcador, acho que foi para o Simão com 15 golos, porque foi uma época em que não houve quase golos, não é? Por isso, para o Simão acabar com o melhor marcador, tinha que ser pai com 15 ou 14. Não, está bem, mas no passado talvez algum jogador... sim, no passado houve. Houve o Eusébio. É por isso que eu estou a dizer, neste momento, é por isso que estou a dizer do comparativo. Eu acho que, acima de tudo, esta ansiedade que roda à volta do Sporting, mas a mim dá a parecer que é aquela ansiedade que... Aliás, há clubes que estão a lutar pela descida que têm menos ansiedade do que temos adeptos do Sporting. E isso, para mim, é caricato. Quanto mais ansiedade, pior vai ser. Porque o vaticinar que o mundo vai acabar, a pessoa nunca goza o momento. E isso é tão certo como isto. E até te digo mais, nesse aspecto, e muita gente criticou isto na contratação, o facto do Ruben Amorim ser benfiquista e ter jogado no Benfica faz com que ele tenha este discurso e seja mesmo genuíno, porque ele esteve no lado do Benfica a lutar por títulos e sabe que o normal é, pode-se perder pontos ali, os outros podem perder pontos acolá, mas sabe lidar com essa pressão porque já esteve a lidar com essa pressão, cresceu a lidar com essa pressão por ser adepto do Benfica, se bem que ele cresceu até na pior fase para ser adepto do Benfica, mas durante os jogadores jogou para títulos, perdeu títulos, ganhou títulos, então ele sabe muito bem o que é estar
nesta posição, em contrapartida com os jovens que nem sequer sabem o que é estar na Primeira Liga, quanto mais lutar pelo título, ele sabe o que é isso, e por isso é que o discurso dele é mesmo aquilo que ele acredita, porque foi aquilo que aprendeu a viver do outro lado quando lutava por títulos. E há que ter noção ainda que o Sporting, quando começou a época, a direção propôs a ter uma entrada direta na Champions. Que mais uma vez reforça aquilo que é o Sporting estar agora a 6 pontos da liderança. Quer dizer, ninguém planeava isto, nem a própria direção, nem o treinador de Sporting, e às vezes esquecemos, por causa da euforia nas redes sociais decorrentes dos 10 pontos de avanço, que o próprio Sporting continua a ter como objetivo a entrada direta na Liga dos Campeões. Claro que fica sempre o sabor ingrato se o Sporting apenas conseguir entrar direta na Liga dos Campeões depois da época que fez, isso é absolutamente inegável. Mas o objetivo era este. Mas olhando, comparando o início e o fim da época, seria um bom resultado, não é? O Sporting acabaria por cumprir os objetivos. Cumpri-os com sabor amargo, que é diferente do que cumpri-lo a vir de baixo para cima, mas cumpriria os objetivos, pelo menos aqueles a que se propôs. E eu sei que há aqueles que o Sporting é sempre candidato ao título e tem que lutar sempre pelo título, mas eu já expliquei aqui que normalmente os candidatos aos títulos são aqueles que estão constantemente nas Champions, porque são aqueles que fazem dinheiro e são aqueles que têm poder financeiro para competir pelo título. Porque o normal, mesmo que o Sporting até fosse campeão esta época, o normal até seria na próxima época não ter arcabouço para voltar a lutar pelo título. Ou seja, convém estar constantemente nas Champions para lutar por títulos. O Leicester é um bom exemplo de que pode ganhar uma vez, mas normalmente o City vai sempre ganhar e os outros porque têm mais poder financeiro, porque estão mais vezes nas grandes competições, e em Portugal é igual. E por isso, repito, só para finalizar, para todos os sportingistas que estejam a ouvir o podcast, fazia sim, é bom, faz parte, convém, é o que o Francisco e o Rui têm sentido ao longo destes últimos anos, sempre que a equipa deles perdeu pontos, e é aquilo que nós não temos sentido, porque para nós quase que chega a ser indiferente, e por isso estar aziado é bom e é ótimo. Deprimir porque se está a 6 pontos à frente é ridículo. É simplesmente assim. Pronto. Francisco, antes de irmos à última questão para também fecharmos e fugir um bocadinho deste tema, só para uma nota que fui pesquisando enquanto falavam, o último jogador português a marcar mais de 30 golos na Liga Portuguesa é um senhor chamado Fernando Gomes, na época de 82-83, por isso. Isto na Liga Portuguesa, em Ligas Estrangeiras não... Só estou a ver uma possibilidade, Paleta. Pois, e mesmo assim não sei se chegou a fazê-lo. Como última pergunta, eu tenho esta, porque estamos a entrar na fase final do campeonato e por isso quero-vos perguntar aos dois, e começo por ti, Francisco, qual é para ti a principal surpresa da Liga em termos de equipas, e por favor não respondas Sporting, que é para fugir um bocadinho do tema. Mas repara, eu não posso dizer Sporting e o Rui já está-me a limitar aqui o acesso, mas... Mas achas que é o Sporting a principal surpresa do campeonato? É assim, eu sou daqueles adeptos que agora podem apontar-me o dedo, quem for do Porto, e eu sou portista, como toda a gente sabe, não escondo isso. Está a ser muito crítico com algumas coisas que acontecem dentro do clube e com a maneira é gerido o plantel e etc. Mas acho que isso quase todos o são, nem que sejam um pouco. Mas eu sou daqueles que acredita sempre que o Sporting, quando é bem trabalhado, e eu acho que o Ruben Amorim trabalha bem, não vou entrar na parte do Frederico Varandas como presidente, porque não vale a pena, porque estava uma discussão de várias horas e o José não quero achar aquilo que eu estou a dizer. Mas acima do Ruben Amorim, eu sempre senti que ele trabalhava bem o plantel e o Sporting tinha uma excelente formação, que estava a prestar de uma grande liderança em termos de staff e de direção da administração do Alcochete, que agora tem o professor Tomás Moraes, no Rei, e outras pessoas muito competentes na parte... Eu acho que, acima de tudo, se o Sporting for campeão, porque eu não digo se é ou não é, mas se o Sporting for, investiguem quem foi a equipa técnica que esteve à volta do Ruben Amorim, porque é assim que se ganham também campeonatos. E enquanto acho que no Benfica o Jorge Jesus solidifica muito o poder centrado nele, não estou a dizer que não tem adjuntos bons, mas é ele, e sempre foi assim, sempre será. Só no Brasil contam isso. Quando ganha é fantástico, quando perde a situação é mais complicada. Mas falando em surpresas, para ir no tema, diria que o Passos Ferreira é impossível de fugir com o Passos Ferreira, porque eu não previa uma temporada tão boa. O Pepa é um bom treinador, mas nunca acreditei que fosse um treinador que levasse um Passos Ferreira, que tem um projeto sólido, acima de tudo,
um quinto lugar, para já está lá. Claro que o Vitória está a fazer uma temporada muito estranha, porque ao mesmo tempo é boa e ao mesmo tempo é má, mas não foi um plantel que perdeu muita gente, que está sempre ali muito debilitado. Mas o Paços Ferreira está neste momento, ainda há bocadinho está em quinto lugar com 44 pontos, e o José Nuno Queiroz estava a falar que toda a gente, que o Sporting, que há uns que dizem que o Sporting possivelmente pode até acabar em terceiro, e então eu posso dizer, o Paços Ferreira neste momento pode ter ser campeão nacional, se ganhar todos os pontos até ao fim, e os outros estão acima dele perderem todos os jogos. O Porto e o Benfica não podem perder, o Sporting e o Braga também, mas se empatarem, o Paços Ferreira pode chegar lá acima, pode ser campeão, por isso, essas probabilidades falam sempre muito. Diria também o Santa Clara, que acho que hoje o presidente de Santa Clara declarou que querem ir à Europa, por isso acho que são, para mim, duas equipas são as surpresas. Eu gosto muito do Santa Clara, acho que é uma equipa com muita personalidade, já tinha sido com o professor João Henriques e agora nesta temporada também o está a ser. E para finalizar, eu não poderia dizer Famalicão porque só agora começou a acordar outra vez, mas aqui para o nosso José Nuno Queiroz é impossível não aplaudir o Gil Vicente, que perante a destruição que foi, aquela descida de divisão há uns anos atrás e esta subida que foi um bocado, que teve aquela mão do Vítor Oliveira que estruturou muito o clube para vir a ser as épocas seguintes. Neste momento o Gil Vicente para mim é a grande surpresa a par do Paços e do Santa Clara. Muito bem, antes de passarmos ao José Nuno para fechar, Francisco, fui fazer a minha pesquisa enquanto o meu fact-checking enquanto estavas a falar, e Pauleta nunca marcou 30 golos ou mais na Liga Francesa, por isso se o André Silva chegar aos 30, que vai ser difícil, porque eu acho que a Bundesliga já não falta muito para acabar, mas se o André Silva chegar aos 30, não sei, assim, eu não sei, eu quero ouvir os comentários de certos adeptos, de uma parte da falange dos adeptos do Porto, que disseram que era um avançado, que era um flop. Um flop não marca quase 30 golos numa Bundesliga, lamento-vos dizer. O Pauleta foi o melhor marcador da Primeira Liga Francesa em 3 vezes e desses 3 anos o que marcou mais foi 22 golos, por isso. E não foi na La Liga quando o Coruña foi campeão? Pois não sei. Enquanto o José Nuno vai falar, eu vou pesquisar. Vai investigar, está bem. José Nuno, a mesma pergunta para ti, quem é para ti a equipa surpresa desta liga e mais uma vez proibido também de dizer o Sporting, mas deixe também responder se achas que responderias Sporting caso pudesses. Não, eu acho que o Sporting é surpresa no sentido em que se perguntássemos a um grupo de 100 pessoas em que posição ia acabar o Sporting, se calhar as 100 erravam e o que acertasse era chamado louco. Eu estou a falar na 26ª jornada, não comecem já a dizer que eu estou a dizer que o Sporting vai ser campeão, estou a falar obviamente da classificação até agora, porque o que é surpresa até agora pode muito bem deixar de ser na frente e atrás. Depois é claro que não se pode fugir ao Passos, apesar de eu achar que o Passos em determinada altura conformou-se no sentido em que percebeu que não ia conseguir apanhar na altura ao Benfica, que era quem estava em quarto antes do jogo com o Braga, e também percebeu que o Guimarães estava a ficar muito para trás e ficou ali naquilo que eu chamo uma ilha na tabela classificativa, e isso desmotiva os atletas, porque não estão desmotivados porque muito dificilmente vão conseguir apanhar quem está à frente deles, e ao mesmo tempo relaxados porque o rival que está atrás também está muito longe, e se eles perdem, o outro perde também, como foi este fim de semana, e por isso acho que isso tirou alguma motivação da equipa que ajuda a explicar estes jogos mais recentes em que não esteve à altura dos acontecimentos. O Gil acho que melhorou muito desde a entrada de Ricardo Soares, é uma equipa que apostou muito bem no Vítor Oliveira. Eu acho que isso foi a chave para não descer o ano passado. Aliás, eu quando vi o nome de Vítor Oliveira fiquei quase convencido que muito dificilmente o Gil desceria de divisão. Este ano acho que errou na escolha do primeiro treinador, e depois este treinador teve a tarefa complicada de ter um plantel preparado para o anterior treinador. Eu já falei disto num artigo, excesso de centrais por causa da tática de 3 centrais, este novo treinador só joga com 3 centrais frente aos grandes, e por isso no 4-3-3 dele havia um excesso de centrais e uma falta de médios, mas conseguiram compensar com o Pedrinho no mercado de inverno, que é um excelente jogador. Foram buscar um lateral direito para somar minutos, ao contrário do Mantuá, que quase não jogou, que é o caso do Paulinho.
A entrada do Pedro Marques foi chave porque o Gil não tinha nenhum ponta de lança de sucesso. Os dois, como começou a época, são nulidades do mais alto nível que não tem lugar no Campeonato Nacional de Séniores, e por isso melhorou muito e acaba por fazer um campeonato tranquilo. O Santa Clara, de facto, está a fazer um campeonato também espetacular e já começa a ser uma constante nos últimos anos, e por isso um caso sério de uma equipa que se está a conseguir manter com qualidade na Primeira Liga. Depois há surpresas pela negativa ao Boa Vista, que o regresso do Boa Vistão foi o maior flop da época, e acho que é uma surpresa pela negativa, esperava-se bem mais. Também se esperava bem mais do Famalicão, que infelizmente só agora é que está a fazer aquilo que se esperava que fosse o mais normal durante toda a temporada. O Nacional, por outro lado, é um bom exemplo. Se perguntassem, se calhar há 10 jornadas atrás, uma surpresa da Liga, todos nós estávamos a dizer o Nacional, e agora com 8 derrotas consecutivas, o Nacional está quase a descer a divisão e sofre goleadas atrás de goleadas, e é de facto o exemplo de como se pode cair na Liga Portuguesa com estrondo. Também não é nada normal perder 8 jogos seguidos na Liga Portuguesa, mas é uma queda com estrondo, e quase certeza que serão 9, porque joga agora com o Porto. Mas de facto foi uma surpresa pela positiva durante muito tempo do campeonato, e agora é uma surpresa pela negativa. Mas acho que é um campeonato, olha, sinceramente, neste momento está muito mais interessante, e não é por eu ser sportinguista que quero que isto seja verdade, está muito mais interessante a luta pela descida do que a luta pelo título. É impressionante a forma como o Gil Vicente, com 3 vitórias, salta para meio da tabela, quase da zona de despromoção. O Nacional, que estava para em 8º, com as derrotas já está, acho eu, em zona de descida. O Famalicão também, com o Ivieira, já está em último. O Nacional está em último neste momento. Pronto, já está em último. O Famalicão ganha em 3 jogos com o Ivieira, em que empata com o Braga, com o Sporting, ganha ao Passos, já está a catapultar-se para zonas mais seguras, e deve ser dos anos em que eu acho que a luta pela descida vai ser mais intensa até ao fim, porque há uma particularidade, não sei se se lembram, mas nos últimos 2 anos o Farense e o Aves quase que disseram: bem, pessoal, nós sacrificámos em prol do grupo, nós vamos embora primeiro que toda a gente, e nem contámos para a luta e só deixámos vaga para outra. Ou seja, esta equipa que perdia com quase todos e que dava muitos pontos aos outros não existe este ano, e por isso a luta pela descida, não me admirava nada que as 2 posições que deixem automaticamente e a terceira que dá acesso a um play-off com o terceiro classificado da segunda Liga, não me admirava nada que não estivesse ninguém despromovido à entrada para a última jornada, por exemplo, este ano. Sim, que matematicamente fosse possível as 3 equipas salvarem-se. Muito bem, muito obrigado aos 2. Só para confirmar, Pauleta não marcou mais 30 golos no Deportivo, por isso André Silva faltam... Esse tinha sido o melhor marcador da La Liga. Não foi. Okay. Por isso André Silva faltam 6 jogos, tem que fazer 7 golos, é possível. Por isso veremos se chega aos 30 golos, mesmo não chegando, já é uma época histórica para o avançado, e por isso está obviamente parabéns. Obrigado aos 2, obrigado também a quem nos vê lá em casa, e peço para passarem no nosso site, verem os artigos que o José Nuno e o Francisco vão escrevendo, nomeadamente este artigo que o Francisco já falou, que vai sair entretanto sobre estas últimas épocas, aquilo que aconteceu desde a 26ª jornada, e por isso uma comparação com aquilo que podemos ver este ano. Mais uma vez obrigado e até à próxima.